Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Elsa percebe que Marina segue chorando. A médica comenta que se sente humilhada. Marina fala para Elsa que está no território de Renata. A enfermeira sente pena da patroa. Marina se arrepende por ter ido ao casamento. Ela comenta que a fazenda a sufoca. Manuela recupera as chaves das caminhonetes. Matilde fofoca sobre Marina. Renata comenta que a médica ficará o tempo que for necessário. Alzira teme que Marina fique na fazenda até dar à luz. Ela alarma Renata. A mocinha pede para Manuela cozinhar. Renata comenta que ainda não sabe de nada sobre Carina. Os preocupados encontram a polícia. Eles se apresentam para os oficiais. O policial confirma que Álvaro escapou. O capataz pensa que o alcoólatra eliminou Carina. Carlos e Lázaro descobrem que Leôncio foi eliminado. Eles percebem que Álvaro planejou cada passo do plano. Lázaro insinua que os policiais são incompetentes. O policial anuncia que está dando tudo de si. Ele exige que Lázaro não atrapalhe a busca. Carlos tenta tirar o capataz da cena do crime. O galego comenta que Carina já está perdida no meio das terras. Lázaro anuncia que não voltará para a fazenda. Carlos comenta que o cunhado está ferido. O capataz reitera que morre sem Carina. Ele decide continuar com a busca. Ezequiel fala para Lázaro que precisa voltar para a Cruz do Amor. O corno deduz que Augusto vai procurar Álvaro. Ezequiel promete ficar atento. Lázaro pede para o amigo mantê-lo atualizado. Roberta chora. Ela teme que Josefina a desmascare. Roberta relembra sua conversa com a mãe. Invejosa reitera que a víbora está demente. Roberta anuncia que não tem medo de Josefina. A invejosa percebe que a víbora está falando sério. Roberta teme ficar na rua da amargura. Ela percebe que Regina pode descobrir a verdade por outros meios. Roberta teme perder todo o amor da família. Ela comenta que despreza Josefina. Roberta percebe que terá que visitar a mãe. A invejosa comenta que é muito azarada. Roberta lamenta por não ser a verdadeira filha de Regina. A invejosa teme que a mãe a ataque. Roberta segue em seu pranto. O diretor e Branca regressam. Josefina anuncia que o profissional terá muito dinheiro. A víbora e Branca pedem livre acesso ao hospício. Elas admitem que querem escapar. O diretor comenta que não planeja arriscar o próprio pescoço. Josefina e Branca comentam que irão sair durante as noites. Elas admitem que estão com sede de vingança. O diretor debocha. Josefina comenta que o profissional vai ficar milionário. O diretor adia sua decisão. Ele pede para as detentas voltarem para o pátio. César analisa o cardápio do restaurante. Julieta chega. Ela ajuda César a trabalhar. O garotão comenta que admira a dama. César pergunta como vai a relação de Julieta com Matias. A dama inventa que está feliz. Julieta fala para César que não quer pressionar Matias. O garotão admite que teme a concorrência do bonitão. Matias e Adriana se reúnem com Honório. O empresário revela que Roberta quer trabalhar na empresa. Adriana e Matias comentam que a invejosa é uma inútil. Honório comenta que Roberta está reconquistando a confiança de todos. Ele percebe que não pode se opor à presença da invejosa. Matias e Adriana reiteram que não querem conviver com Roberta. Regina vai ao quarto da invejosa. Ela fala para Roberta que precisa ir ao centro. Regina percebe que a invejosa está pálida. Roberta comenta que segue cansada. Regina conta para a invejosa que Gonçalo está dormindo. Ela pede para Roberta ligá-la caso haja uma emergência. Regina comenta que adora a companhia da invejosa. A viúva sai. Roberta não sabe o que fazer. Ela comenta que está em um beco sem saída. Jerônimo descobre que apenas o carro foi encontrado. Carlos comenta que Álvaro e Carina sumiram do mapa. Jerônimo reage triste com a morte de Leôncio. Carlos conta para o amigo que Lázaro está incontrolável. Jerônimo revela para Renata que Leôncio morreu. O vingativo se culpa pela situação. Renata não julga Jerônimo. Ele comenta que o erro está custando vidas. Jerônimo teme que Álvaro elimine Carina. Renata crê que o alcoólatra não vai atacar a costureira. Jerônimo relembra a mocinha que o foragido perdeu a sanidade. Álvaro amarra Carina. Ele volta a beber. Carina não consegue se soltar. Álvaro comenta que não voltará a perder a esposa. Ele ameaça Carina.
A costureira comenta que o alcoólatra não terá escapatória. Álvaro fala para Karina que eles vão fugir. Ela não o entende. Álvaro garante para Karina que vai passar por cima de quem for. A costureira desconhece o alcoólatra. Álvaro inventa que está agindo por amor. Karina reitera que não ama o alcoólatra. Álvaro a tortura. Elza acompanha Alzira. Elas comentam que o clima na Bonita está péssimo. Elza admite para Alzira que Álvaro é uma pessoa horrível. Aldalisca comenta que não sabe como se envolveu com o alcoólatra. Alzira admite que nunca gostou de Álvaro. Ela comenta que se sentiu apenas atraída. Alzira fala para Elza que Ezequiel é perfeito. Álvaro exige que Karina esqueça Lázaro. O alcoólatra ameaça tirar a própria vida. Karina grita. Álvaro desiste de se eliminar. Ele anuncia que ficará na toca para capturar Lázaro. Álvaro engana Karina. Ele enlouquece de vez. Álvaro comenta que Lázaro o atrapalha. Ele reitera que precisa tirar os inimigos do caminho. Karina perde as forças. A enfermeira tira Gonçalo do quarto. Ele comenta que precisa caminhar. Gonçalo escuta a voz de Antônio. Os antigos rivais se reencontram. Gonçalo estranha o visual de Antônio. Ele descobre que o rival virou seminarista. Gonçalo aceita falar com Antônio. O seminarista comenta que decidiu mudar o rumo da sua vida. Antônio fala para Gonçalo que vai para o interior. O seminarista anuncia que protegerá Renata e Jerônimo. Antônio pede perdão para Gonçalo. O seminarista percebe que o ricaço não sabe de nada. Antônio revela para Gonçalo que já havia descoberto a verdade sobre Josefina. O ricaço reage furioso. Antônio admite que se aliou a Josefina. O seminarista comenta que é o responsável por todas as desgraças. Gonçalo escreve. Ele decide não culpar Antônio. O seminarista comenta que foi um covarde. Antônio se responsabiliza pelo estado de Gonçalo. Ele comenta que teve oportunidade de mandar Josefina para a cadeia. Gonçalo sugere que Antônio esqueça o passado. O seminarista segue com a consciência pesada. Gonçalo admite que Antônio é do bem. O seminarista comenta que Deus o consola. Antônio se sente em dívida com a família de Gonçalo. Ele comenta que estará à disposição do ricaço. Ezequiel procura Augusto. Ele confirma que Álvaro está vivo. Ezequiel inventa que não sabia de nada. Augusto relembra que o alcoólatra teve uma certidão de óbito. O vilão tenta apurar em que momento Álvaro escapou. Augusto sugere que Ezequiel aniquile o alcoólatra. O corno se oferece para procurar o inimigo. Augusto tem outra ideia. Ele anuncia que não vai se comprometer. Augusto insinua que Álvaro acabará morrendo de qualquer forma. O vilão ressalta que a prisão é um local horrível. Augusto relembra que tirou Ezequiel da cadeia. Ele chama o corno de criminoso. Augusto insinua que Ezequiel é igual a Álvaro. Antônio chora. O seminarista fala para Gonçalo que está procurando a paz. Antônio reitera que se sente em dívida com a família do ricaço. Ele promete ajudar em tudo o que puder. Gonçalo agradece a Antônio. O seminarista comenta que o ricaço é o marido ideal para Regina. Antônio percebe que Gonçalo faz a viúva feliz. Ele comenta que nunca conseguiu conquistar Regina. Antônio admite que tentou segurar a viúva por chantagem emocional, pois assegurou que encontraria a filha dela. Constanza comenta com as amigas que elas precisam encontrar outro fornecedor de frutas, pois César terá muito trabalho com o novo restaurante. Todos voltam a lamentar o estado do garotão. Inês revela que já criou uma página na internet para sua fundação. Ela comenta que precisa de doações. Constanza ressalta que o trabalho de Inês é bonito. Regina relembra que abriu o centro em homenagem à filha. Ela crê que a fundação de Inês vai prosperar. Ezequiel relembra que roubou por passar fome, reiterando que era muito jovem. Augusto insinua que pode expor o funcionário. Ele exige que Ezequiel o avise tudo o que souber sobre Álvaro. Augusto pede para ficar sozinho. Ele sorri. Augusto comenta que seguirá guardando o segredo de Ezequiel, pois é conveniente. Ele supõe que o funcionário é desleal. Antônio comenta que se aproveitou da fragilidade de Regina. Gonçalo se treme. Ele escreve. Gonçalo comenta que todos cometem erros. Ele sugere que Antônio perdoe a si mesmo. O seminarista comenta que o rival jogou limpo. Gonçalo fala para Antônio que estava destinado a ficar com Regina. O seminarista reconhece a sua derrota. Antônio comenta que o amor ganhou.
Álvaro avisa que Carina não terá sua noite de núpcias. Ele planeja se aproveitar da costureira. Carina exige que Álvaro mantenha a distância dela. Ele assusta a costureira. Carina dá uma cabeçada em Álvaro. Ela o deixa desacordado. Carina fala com Deus. Ela pensa em como fugir. Carina encontra um prego. Ela tenta pegá-lo. Matilde comenta que não sente fome. Manuela e Hermínia ressaltam que não podem ficar em jejum. Matilde insinua que Álvaro vai machucar Carina. A empregada é repreendida pelas colegas. Manuela se preocupa com Lázaro. Matilde sente pena do irmão. Ela comenta que Carlos e Lázaro seguirão nos bosques. Manuela deduz que o afilhado é capaz de eliminar Álvaro. Matilde comenta que Lázaro não pode sujar as mãos de sangue por um ser tão baixo como o alcoólatra. Carlos conta para o cunhado que a polícia ainda não encontrou novas pistas. O capataz se sente um inútil. Carlos comenta que Lázaro já está fazendo o possível. O capataz chama Álvaro de miserável. Lázaro segue chorando. Ele comenta que Álvaro planejou tudo. Carlos assegura para Lázaro que o alcoólatra não vai conseguir enganar as autoridades. O capataz teme que Álvaro volte a prejudicar Carina, reiterando que não se importa com a sorte do rival. Renata mexe em sua mala. Ela olha para o colar. Renata abre a gaveta. Ela guarda o colar. Jerônimo vai ao quarto de Marina. Ele sugere que ela grite caso sinta alguma dor. Jerônimo sugere que Marina não se sinta deslocada. Ela espera a visita de Eusébio. Jerônimo percebe que a gravidez será difícil. Ele admite que a situação é incômoda. Jerônimo fala para Marina que pelos filhos se faz qualquer sacrifício. Ela concorda. Jerônimo e Marina comentam que tudo podia ser diferente. Eles ressaltam que não há como voltar no tempo. Jerônimo se despede de Marina. Renata e o vingativo se reúnem. Ela pede força e paciência para Deus. Renata teme perder para Marina. Ela pede discernimento e coragem. Jerônimo comenta que não quer magoar as damas. Ele se sente dividido. Jerônimo comenta que não quer ficar longe dos filhos. Ele ressalta que Marina não merece sofrer. Jerônimo acaricia Renata. Ela sofre por não ser a mãe dos filhos do vingativo. Marina não consegue dormir. Todos seguem preocupados. No dia seguinte, Manuela leva comida para Marina. A médica comenta que a cozinheira tem mãos de anjo. Manuela sugere que Marina se resguarde durante a gravidez. A cozinheira comenta que a médica merece ser mimada. Marina fala para Manuela que vai precisar de uma empregada. A médica deduz que terá que ficar de repouso. Manuela promete encontrar uma ajudante para Marina. Ela tem outra ideia. Manuela comenta que pode ajudar Marina. A cozinheira diz que cuidará da médica como ninguém. Manuela admite para Marina que a situação está afetando Renata. A médica se sente como uma intrusa. Renata anda pelo quarto. Ela pega um papel. Renata escreve um recado. Ela deixa o bilhete em cima da cama. O diretor fala para Jerônimo que não tem novidades. O vingativo reitera que a vida da sua família está em risco. O diretor se desculpa com Jerônimo. Ele promete prender Álvaro. Jerônimo chama o diretor de incompetente. O profissional entende a raiva do vingativo. Ele jura que vai encontrar Carina. Jerônimo debocha. Carina finalmente consegue se soltar. Álvaro continua estirado. Carina se desamarra. Ela amarra as pernas de Álvaro. A polícia tenta fazer a sua parte. Eles revistam alguns carros. Álvaro começa a acordar. Ele geme. Carina termina de amarrar o alcoólatra. Álvaro percebe que está amarrado. Carina quebra uma garrafa na cabeça do alcoólatra. Ela deixa Álvaro ferido. Carina comenta que precisa se defender. Ela anuncia que nunca voltará para os braços do alcoólatra. Carlos e Lázaro continuam andando pelo bosque. Eles gritam por Carina. Carlos insinua que a busca é inútil. O galego manca. Lázaro não desiste da busca. Carlos pula com uma perna só. Roberta visita Josefina. A invejosa comenta que o dinheiro está no carro. Josefina exige que Roberta entregue a maleta para Leandro. A invejosa percebe que a mãe já conseguiu aliados. Roberta admite que sente medo de Josefina. A víbora exige que a filha a proteja.
Josefina crê que Gonçalo está vegetando. Roberta revela que o ricaço melhorou. Ela comenta que Josefina é uma fracassada.